quando quiser. Oi, gente, hoje eu tô aqui pra mais uma sementinha. Eu somente não, né? Tô aqui com o meu namoradinho lindo e a gente vai trazer uma palavra de Deus pra você, né? Me fala uma coisinha. Vamos fazer algo de Deus pra tua vida. Gente, então a gente tava lendo aqui sobre a tentação de Jesus. E aí, o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto para ele ser tentado pelo diabo, né? Então Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer, e aqui fala que ele estava com fome. Isso é interessante, ele estava com fome. Estava com fome. Mas ele não comeu. Humanidade. Aí, Fome lembra humanidade. Isso. Aí que o diabo chegou perto dele e disse... Aqui. A gente tá em Mateus 4, tá, gente? Mateus 4, agora o versículo 4. Jesus, não, versículo 3, Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Mas Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Nós somos humanos, então quando Jesus afirma que o ser humano não vive só de pão, ele está dizendo, olha, vive de pão, mas não vive só disso, mas vive de tudo o que Deus diz. Isso não é lindo? Isso é lindo, porque o que Deus diz é vida. A palavra fala, a Bíblia fala que a palavra ela é espírito e vida. Isso é lindo mesmo. Por isso que a gente tem que se apegar à palavra de Deus, o que Deus ele fala com a gente. Porque às vezes a gente se apega muito ao que as pessoas falam da gente e a gente vai se magoar. Mas a gente tem que saber o que Deus fala da gente. Natural a gente sentir vontade de se alimentar das coisas físicas e também da palavra de Deus. Então acho que o ser humano ele tem dentro dele já essa sede por esse descobrir da espiritualidade, talvez seja isso, sabe? Essa vontade de se aproximar do que é divino, do que é Deus no final, né? Do que é Jesus. E mesmo sem saber disso. Entendeu? Vai, amor. Eu acho que quando ele também disse nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele estava falando que ele estava se alimentando da palavra que vinha de Deus, sabe? Acho que ele quis deixar esse sentido também, que ele não estava se alimentando de pão, mas em compensação ele estava se alimentando da palavra de Deus, assim, ele estava buscando a Deus. Quando a gente renuncia a coisas materiais ou coisas desse mundo, a gente vai se aproximar de Deus. Se a gente buscar a face do Senhor, buscar a sua palavra, o Senhor vai falar conosco através da sua palavra, vai revelar a sua palavra. O Espírito Santo, ele tá aí pra isso, sabe? Pra nos revelar aquilo que Deus quer falar conosco, pra nos consolar, pra cuidar de nós, como Deus cuidava. Sempre cuidou do seu povo e continua cuidando até hoje. E o que você falando, que abriu agora aqui minha visão também, pra esse lado, né? De que Jesus, ele veio mostrar como é ser um filho de Deus. Então, essa tentação aqui que Jesus passou foi um exemplo de tentações que a gente vive. E como a gente deve agir como filho. Então, aqui quando ele fala isso... ele realmente está querendo dizer isso, sabe? Eu não preciso só do pão. E eu tô te vencendo porque eu tô com o meu lado espiritual bem. Tô vivendo do que Deus diz. Por isso que ele conseguiu vencer. Lógico que ele era Deus, mas ele era humano também. Entende? E essa humanidade dele que faz com que a gente acredite que a gente pode chegar nesse ideal que é ouvir a voz de Deus. E não se confundir, porque a voz de Deus é a palavra dele. Ele vai se revelar para você, para mim ou para nós através da sua palavra, porque ao mesmo tempo que ela é espírito, ela é vida, e o espírito é vida, né? Porque Deus soprou em nós o espírito e o espírito que nos deu vida. É porque se ela é vida, ela afeta, né? Ela não é uma coisa inanimada. Não. Pelo contrário, ela traz mudança, ela está em movimento, porque a vida é esse movimento. O que a gente acredita é o que a gente ouve, né? É tudo palavra, tudo tá dentro da palavra. Uma vez a professora Sergi, lá na faculdade, falou que para psicologia a palavra tem todo um valor, sabe? Seja qual for a palavra. Por isso que a gente tem que saber como falar, como se expressar. Mas a palavra de Deus, ela é única, ela não se engana, ela não tem sombra de variação. Ela é o que é, mas ela se renova cada dia, que é interessante. E o que você estava falando sobre
que você falou do haja, enfim. É porque a gente estava percebendo, se a gente for perceber, ó, mas a palavra que sai da boca de... A palavra, ela desde o princípio, ela é essencial. Deus, ele fez o mundo pela palavra. Ele criou a terra, tudo que há na terra pela palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele falou com Josué, Josué, esforça-te. O que ele falou também com Josué? Ó, não se aparte do livro da lei, sabe? Do que porque é isso que vai te sustentar, sabe? Uhum. É isso que vai te fazer ficar firme. O que faz a gente ficar firme é a palavra. Porque é a rocha, é a rocha. A gente vai aprendendo e ficando firme pela palavra. Porque Jesus, o que ele fazia? Ele não só curava, ele fazia tudo isso. Mas ele pregava a palavra. A palavra tem que entrar. E é o que liberta, sabe? E eu acho que às vezes, amor, o que a gente não dá a devida importância porque a gente não passa um dia sem comer, sabe? Se a gente fica sem almoçar, se a gente fica sem jantar, a gente já se sente diferente. Mas a gente não leva essa carga toda de importância para as coisas de Deus. Vai fazendo outras coisas, que não, na maioria das vezes, não é pão, entendeu? São entretenimentos, são coisas assim, enfim. E aí a gente não dá a devida importância, sabe? De escutar essas coisas que Deus diz. Porque a gente vive disso também. Uhum. A gente precisa da palavra de Deus. Mais do que a palavra do homem. A gente tem que pedir a revelação de Deus para o que Ele quer falar conosco, com a gente. Às vezes na mesma palavra que eu li, Deus ele falou uma coisa comigo, mas Ele quer falar outra coisa contigo. Então a gente precisa ter comunhão com o Pai, porque Jesus ele foi pro deserto guiado pelo Espírito Santo para ser tentado e tudo mais. Então a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai guiar o que você vai ler, o que você vai entender. Ele vai te fazer entender, na verdade. Mas você precisa estar ligado nisso. Tem que ter esse prazer. Porque a palavra de Deus, quando você vai tendo prazer, você vai querendo mais e mais. Porque é um alimento bom. Mas e como fazer quando a pessoa tá dando importância às outras coisas e ela tá há muito tempo assim, ela não tá tendo força para construir isso com Jesus, sabe? Como é que começa? Um problema interessante. Eu acredito que todo começo é você se humilhando, sabe? O fariseu falou assim, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu oro, eu jejuo, que não sei o quê. O publicano falou assim, eu não sou digno nem de orar, nem de olhar pra cima, sabe? Não sou digno. A gente tem que reconhecer que nós não éramos dignos. E confessar pro Senhor, Senhor, eu tô sem força. É aquela sinceridade mesmo plena, sabe? Senhor, eu tô sem força. Eu quero, mas eu não tô com vontade. O mundo e todo o sistema do mundo, ele trabalha para que a gente viva toda essa materialidade. E aí a gente fica vidrado nisso, a gente quer muito internet, a gente quer muita televisão, a gente quer muito entretenimento. Mas a palavra do Senhor, ela é mais, ela é espírito e vida, sabe? Ela dá vida. E quando a gente começa a amar a vida, a gente começa a amar a palavra. Começa a ter consciência de que você precisa disso tanto como você precisa de água, sabe? Tanto quanto você precisa de comer, de se alimentar fisicamente, você precisa desse alimento espiritual. Senão você vai ficar fraco, vai ficar debilitado. Se apeguem na palavra de Deus, sabe? Amem a palavra de Deus, amem a Deus, amem tudo que vem de Deus. Porque o que vem de Deus é bom. Mesmo que por um tempo pareça que não é legal, que não está acontecendo, mas o que vem de Deus é bom. É verdade. É puramente bom. Beijo grande, pessoal. Fiquem com Deus. Que Deus fortaleça vocês, a nós, na sua palavra. Que a gente seja firme e constante. E constantes. Sempre abundante. Na obra do Senhor. Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, hein, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado, entendido a palavra. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Você achei isso legal? Deixa aqui embaixo. E é isso então, né, amorzinho? A tua palavra escondi, guardada no meu coração,
pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. O que eu tava falando? Não, que eu tava guardada no meu. Às vezes a gente não dá. Nossa, cabelo, moça, nem me avisou. Nossa, tá linda. Tava tudo. Essa máquina não deixa a gente gravar. Você tá focado? Não, fazendo um exército tão lindo. O que você acha mais legal? Oh, meu Deus! Você tá ficando animado? Vai lá. Mas o que você prefere então? Nossa, eu acho que você tá muito assim, muito bom. Eu tô com um pouco bom. Ai, desculpa. Estamos bloqueados. Você acha melhor contar ou ler? Não, pode ler, não. Acho que ele é interessante ler. Amor, eu tenho que olhar pra onde? Desculpa. Pra cá. Pra lá. É, Toda pra hora. cá, Você é. tá falando, eu olho pra lá, eu olho pra você. Assim, tá chamando. Glória a Deus, pelo amor de Deus. Isso tá sério, pessoal. O negócio tá sério. Ai, esse cabelo tem salvação? Mas você tem que falar essas coisas, não. Botar ele depois preto e branco. Não, porque você é. Vou falar um pouquinho mais alto, tá? Porque sua voz é bem grave. Pode deixar que eu vou falar alto. Gostei desse barulho de Bíblia, ó. Vivam a palavra de Deus. E das tuas águas bebi, pra ser